Gigantes são encontrados nos mitos e lendas de várias culturas diferentes, e sua aparência raramente difere muito da de um humano comum. Por exemplo, os ciclopes na Odisseia, escrita por Homero, além de serem gigantes, tinham uma aparência geralmente humana, exceto por aquele grande olho no centro da testa. A Bíblia menciona de passagem uma origem divina para os gigantes antigos, e nas lendas escandinavas, os gigantes confrontam os deuses. Naquele tempo, havia gigantes na terra, desde que os filhos de Deus começaram a entrar nas filhas dos homens e começaram a gerar filhos com elas. Eles são um povo forte, glorioso desde tempos antigos. Porque povos em continentes diferentes e em civilizações tão distintas têm histórias tão parecidas sobre gigantes. É possível que essas histórias sejam vestígios de memórias de certas civilizações antigas. Um historiador medieval dinamarquês, com o nome maravilhoso de Saxo Gramático, supôs que os gigantes realmente existiram. Caso contrário, como explicar os edifícios e estruturas de tamanho gigante da antiguidade? Muitas fontes escritas daquela época falam dessas coisas. Por exemplo, no antigo poema inglês Seafarer, há um conto sobre enormes muralhas de pedra, supostamente construídas por gigantes. Também há menção de seres gigantes em vários documentos históricos. Heródoto escreve sobre os espartanos adquirirem os ossos do guerreiro Aristeu para ajudar em uma campanha militar. O esqueleto era descrito como tendo uma altura de 7 covados, o que corresponde a aproximadamente 3,5 metros nos termos modernos. O estudioso grego Pausanias descreveu como o esqueleto de um homem com cerca de 5,5 metros de altura foi encontrado no fundo de um rio. Joséfo Flávio, um historiador romano, transcreveu os testemunhos de pessoas que viram gigantes vivos. Esses observadores relataram que os rostos dos gigantes eram diferentes dos rostos humanos comuns e que as criaturas possuíam vozes trovejantes. Na era do cristianismo primitivo, os padres acreditavam que a altura de Adão era de 4 metros e que Eva era um pouco mais baixa, com cerca de 3 metros. Registros desses escritos estão disponíveis nos arquivos do Vaticano. Vários esqueletos de 4 metros de altura foram escavados nas montanhas do Cáucaso durante o século XX. A idade desses esqueletos gigantes data de dezenas até centenas de milhares de anos atrás. A presença de tantos restos esqueléticos permitiu aos cientistas supor que os gigantes se mudaram para lá em busca de salvação após alguma catástrofe global. Lá, encontraram seu refúgio final. Em um livro muito antigo intitulado História e Antiguidade, agora armazenado na biblioteca da Universidade de Oxford, há um relato da descoberta na Idade Média de um esqueleto gigante em Cumberland. O gigante está enterrado no solo a uma profundidade de 4 jardas e está em trajes militares completos. Sua espada e machado de batalha estão ao lado. O comprimento do esqueleto é de 4 jardas e meia, e os dentes do grande homem medem 6,5 polegadas de comprimento e 2 de largura. Além disso, existem numerosos fósseis de pegadas gigantes. Por exemplo, uma impressão de um pé humano de 80 centímetros foi descoberta na Tanzânia. Pegadas semelhantes, um pouco menores, com cerca de 50 centímetros, foram encontradas no deserto de Nevada, deixadas há aproximadamente 250 milhões de anos. Uma série de pegadas de mãos foi encontrada ao lado de vestígios de dinossauros perto de uma vila no Turcomenistão. A altura do gigante que as deixou é estimada em cerca de 5 metros e viveu há 150 milhões de anos. Um dente humano 5 vezes maior do que o de um homem comum foi encontrado em Hong Kong em 1935. Um crânio humano de 60 centímetros, com 2 fileiras de dentes, foi encontrado no Alasca em 1950, e um esqueleto petrificado de 15 metros foi encontrado na Mongólia em 1999. Essa enorme quantidade de evidências nos permite afirmar inequivocamente que os gigantes de fato existiram. Mas se eles eram o único povo que se espalhou por toda a Terra ou pertenciam a diferentes raças, é uma questão que os cientistas ainda precisam responder de forma conclusiva. Se os gigantes realmente existiram, e não apenas nos mitos e lendas,
Então é lógico que outros vestígios de suas vidas também existam, como estruturas arquitetônicas. Na opinião de vários cientistas, os inúmeros objetos megalíticos descobertos em todo o mundo servem como prova da existência anterior dos gigantes. Mesmo em nossa época, com tecnologia moderna, é extremamente difícil construir objetos monumentais, há dezenas ou até centenas de milhares de anos, sem algum tipo de mecanismo de elevação mecânica. Isso parece ter sido praticamente impossível. No entanto, eles existem. Este é o famoso terraço de Baalbek, localizado no Líbano, perto de Beirute. 3 enormes lajes de pedra, cada uma pesando cerca de 800 toneladas, estão embutidas em sua base. As placas são idênticas e se encaixam tão perfeitamente que não se pode nem mesmo inserir a lâmina de uma faca entre elas. Pesquisadores calcularam que, para instalar apenas uma dessas pedras, seria necessário o esforço simultâneo de pelo menos 35 mil pessoas. Quem? Como e por quê? Manuscritos árabes dizem que a estrutura foi construída como um templo de Júpiter e que os gigantes a construíram sob as ordens do rei Nimrod logo após o dilúvio. A antiga cidade de Teotihuacan, a cidade dos deuses, está localizada a 50 quilômetros da cidade do México e é um complexo inteiro de enormes blocos de pedra. Segundo a versão histórica mais comum, a cidade foi construída por gigantes para transformar pessoas em deuses. Sua disposição lembra um modelo do sistema solar. A partir do templo central, que simboliza o Sol, estão dispostos os templos dos planetas, incluindo Plutão, que só foi descoberto pelos astrônomos modernos em 1930. Isso significa que os habitantes daquele lugar já conheciam astronomia avançada para a época. Entre outros objetos que se acredita terem sido construídos por gigantes, os estudiosos incluem a esfinge egípcia, o Stonehenge inglês, as figuras de pedra da Ilha de Páscoa e a cidade tibetana dos deuses. Além de serem incríveis por si só, essas estruturas têm uma conexão geométrica entre si. Por exemplo, uma linha traçada da cidade tibetana dos deuses até a esfinge egípcia, se continuada, vai direto para a Ilha de Páscoa. E outra linha da cidade dos deuses, passando pelas pirâmides mexicanas, também vai para a Ilha de Páscoa. Essas duas linhas delimitam um quarto da superfície da Terra, e uma linha traçada da cidade dos deuses até Stonehenge divide esse quarto exatamente ao meio. E quanto às pessoas modernas que são gigantes, uma teoria é que o surgimento e desaparecimento desses gigantes está relacionado a algum cataclismo cósmico. Existem evidências de que, centenas de milhões de anos atrás, um enorme asteroide se aproximou do nosso planeta, com dimensões maiores do que as da nossa Lua atual. Supõe-se que ele se tornou um satélite da Terra e, por causa disso, a gravidade no nosso planeta foi significativamente enfraquecida. Foi então que os gigantes surgiram e desenvolveram uma civilização avançada. Centenas de milhares ou até milhões de anos depois, esse satélite saiu de sua órbita e se desintegrou, com seus fragmentos caindo na Terra. Sobreviventes do desastre, através de mutações e adaptações, diminuíram de tamanho, pois a gravidade do planeta aumentou drasticamente. Além disso, a camada de ozônio da atmosfera diminuiu 7 vezes, aumentando o impacto negativo da radiação solar. Agora, um corpo menor significava menos área total e, assim, uma menor exposição aos efeitos radiativos do Sol. Alguns pesquisadores descobriram que, antes do cataclismo, a atmosfera da Terra continha 1,5 vezes mais oxigênio assim. Animais grandes prosperam com mais oxigênio. E isso ajuda a explicar o registro fóssil de todos os animais e plantas gigantes característicos daquela época, o que, obviamente, também seria benéfico para os humanos gigantes. Após o desastre, o tamanho dos gigantes gradualmente diminuiu. Segundo alguns antropólogos bem conhecidos, como Christopher Baum e Franz Weinreich, antes da explosão e queda do satélite asteroide, os Azuras, habitantes do lendário continente de Moorea, alcançavam uma altura de 50 metros ou 165 pés. O continente se dividiu e a raça unida de gigantes agora estava isolada uns dos outros.
Esses sucessores dos Azuras tinham 18 metros de altura, cerca de 60 pés, e seus sucessores 6 metros, ou cerca de 20 pés de altura. Como resultado dessas novas condições ambientais, os gigantes em muitas áreas desapareceram, mas em algumas áreas conseguiram sobreviver, pelo menos até o século XVI. Claro que tal teoria contraria os ensinamentos de Darwin, mas é essa teoria que explica de forma mais plausível a existência dos gigantes. O que você acha? Vamos discutir esse assunto fascinante nos comentários. Agradeço muito pela sua atenção e até logo. Não se esqueçam de deixar o gostei e se inscreverem no canal. Nós vemos no próximo vídeo. Afinal, aqui só tem uma ideia.